Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você sabe o que é fé? A Bíblia vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Há um hino que diz rompendo em fé. A letra do hino é mais ou menos assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Então aí, você caminha, né? Você espera, você crê que as coisas vão acontecer. E o que é impossível? O que aos seus olhos é impossível? Faça aí uma lista das coisas para você não há possibilidade de acontecer. Fez a lista? Ela é grande, pequena, ela é média? Independentemente do tamanho da lista aí que você pensou, que você escreveu, ter coisas que você julga necessárias na sua vida, importantes para a sua vida, mas que aos seus olhos é impossível de acontecer, isso certamente se torna algo difícil para você. Às vezes, a impossibilidade aos nossos olhos é em relação à cura de uma enfermidade, a restauração de um relacionamento, uma situação difícil que você se encontra, um beco sem saída que você se meteu e não tem para onde correr. Às vezes o impossível, aquilo que está aí aos seus olhos, naquele momento como algo impossível, é um emprego, porque o desemprego bateu à sua porta e uma outra porta, né, não foi aberta. Às vezes, o impossível que estamos vivendo é quando estamos mergulhados na solidão, na desesperança. É quando você olha e vê aquele fiozinho de esperança indo embora. Então, para que ela volte, para que ela encha de novo a sua vida, aos seus olhos, pelo menos naquele momento, é algo impossível de acontecer. Mas deixa eu me dizer uma coisa para você. As impossibilidades, elas sempre serão nossas, nunca de Deus. As coisas que são impossíveis aos nossos olhos, elas são impossíveis para nós. Não quer dizer que elas sejam impossíveis para Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesta noite. Sobre que não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Acompanha comigo. Eu vou estar fazendo a leitura de Jeremias 32. Eu vou ler a partir do verso 17, mas vou falar do capítulo todo nessa noite com vocês, que nos diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Ou, em outras versões, demasiadamente difícil ou impossível. Tu usas de misericórdia para com os milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos.
Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande conselho e magnífico, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, o qual o tens neste dia. Tirastes o teu povo, Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, a terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. E tudo o que lhe mandastes que fizesse, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor, tu me disseste: compra um campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue na mão dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus dos viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa da maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Ele e os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Nem me passou pela mente fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que neles habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal,
Assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão escrituras, e as fecharão com selo, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque eu lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Diz o Senhor. Esse capítulo, o capítulo 32 de Jeremias, ele vai falar aí da restauração, da esperança na restauração. E isso aí é reforçada por um ato simbólico de Jeremias. Se você fizer a leitura aí do capítulo todo, do capítulo 32 de Jeremias, você vai ver que ele comprou aí um campo na sua cidade natal. Jeremias, ele comprou um campo. E aí a gente tem nesse capítulo, a divisão desse capítulo é a seguinte, nós temos aí a compra do campo, depois, até aí nesse capítulo 15, a compra deste campo por Jeremias, depois a gente tem uma oração de confissão que Jeremias faz, e aí Deus que começa a falar aí, dando a ele garantias do que ele iria fazer. Se você perceber, ou se você fizer aí a leitura, você vai perceber que ele vai dizer que a palavra do Senhor vem a Jeremias quando? No ano 10º de Zedequias, rei de Judá. A gente tem no 18º ano de Nabucodonosor. Então a gente tem aqui, mais ou menos aí, a gente está em 588, É esse período mais ou menos que isso está acontecendo, o início aí daquele cerco, de Jerusalém. E quando isso acontece, Zedequias, ele se volta contra o domínio babilônico. O Egito, ajuda aí, dá essa incentivada para que Zedequias faça isso. Mas a coisa não dá muito certo, não. E nós vamos ver que Nabucodonosor vai impedir, vai cercar a cidade, vai impedir que os alimentos cheguem até a cidade, que os suprimentos cheguem até lá. Jeremias profetiza. E você vai ver que Zedequias encarcera, aprisiona Jeremias. Ele vai dizer aí que pelas profecias, de Jeremias, ele deveria ser preso. Ele estava falando aí que a cidade seria entregue. E aí ele manda aprisionar. E enquanto ele está preso, Jeremias está preso, vem a palavra do Senhor a ele. E ele vai dizer, olha, tem um campo sendo vendido lá em Anatote. Eu quero que você compre. Compra esse campo. Compra este campo. Você tem o direito de resgatá-lo. Vai lá e faça isso. E Jeremias faz. Ele vai e compra aí esse campo. O Senhor instrui Jeremias a que ele compre um campo e ele vai fazer isso. Ananel vem visitá-lo, E aí parece que é através dele que a compra se dá, Que ele consegue efetuar essa compra, já que ele está aí preso. Vai dizer ali que ele vai e compra
desse Hananel, filho do seu tio, que ele compra o campo. 17 ciclos de prata, ele vai e faz aí a compra desse campo, né? O primo vai visitá-lo e ele aproveita e faz o resgate aí desta propriedade. A compra é feita de acordo com os costumes legais da época. Ele vai dizer que assinou a escritura, fechou com o selo, chamou as testemunhas, pesou aí o dinheiro na balança. Aparece aí Baruque, né, que parece ser um amigo dele, de Jeremias. E ele vai, diz a Baruque que fizesse algo com aquela escritura. Que aquela escritura fosse colocada em um vaso de barro para que ela se conservasse por muitos dias. E aí ele diz algo de tremendo. Ele diz, verso 15, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Ainda se comprarão. Jeremias, ele sabe que a cidade está chegando ao seu fim. Ele mesmo havia profetizado acerca disso. Então, aos olhos dele, aquela cidade é uma cidade sem esperança. Aos olhos humanos. Mas quando ele compra, diante daquela situação terrível que a cidade vivia, o cerco estava ali. Mas quando ele compra este campo, o seu ato de comprar a propriedade foi uma demonstração notável de fé. De que o povo, segundo a promessa de Deus, voltaria para aquele lugar. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam. É a prova das coisas que você não está vendo. Mas ele faz isso. Ele compra aquele campo. Ele manda que a escritura fosse guardada em um lugar que pudesse permanecer por muito tempo. A demonstração de fé no Deus que faria infinitamente mais. E aí ele faz uma oração de louvor. É essa oração aí de louvor que encerra a negociação, que encerra esse negócio jurídico que estava sendo feito. Ele vai falar, nesta oração, ele vai descrever aí os feitos de Deus, como Deus criou todas as coisas, como Deus retirou o povo do Egito. É uma oração que expressa confiança no poder de Deus. Que nunca perdeu o controle de nada, que cumpre os seus propósitos. Ele vai dizer, olha, não te é maravilhosa coisa alguma. Não existe nada impossível, não existe nada difícil demais para o Senhor. O Deus que criou o universo, que criou todas as coisas. O Deus que criou tudo isso, não existe nada difícil. Não existe nada demasiadamente difícil ou que te seja maravilhoso demais. Ele vai falar aí da misericórdia de Deus, da dedicação
de Deus para com o seu povo, ele vai falar da benignidade, ele vai falar do amor de Deus. Que é maior que o pecado. Apesar de que o pecado precisa ser corrigido, mas ainda a correção de Deus é com amor. Deus é benigno. Mão forte, braço estendido. Oh, que Deus tremendo! Que esteve aí com mão forte, que esteve com o braço estendido para com o seu povo. E aí, diante disso, né, diante aí dessa oração de Jeremias, né, dessa oração de louvor, de confissão, aí o Senhor também fala. Deus vai responder a Jeremias. Deus vai falar, olha, o verso 26, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, Deus dos viventes. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Alguma coisa que eu não consiga fazer? Alguma coisa impossível para mim? De fato, esse cerco que está aí, sou eu que fiz. Eu estou entregando essa cidade na mão de Nabucodonosor, na mão dos caldeus, rei da Babilônia. Ele vai tomá-la. Eles vão pelejar contra esta cidade e eles serão vitoriosos. Nada é impossível para Deus. O Senhor vai assegurar a Jeremias aquilo que ele vai fazer. Ele vai dizer aí da sua intenção de repreender, de castigar o povo. Da disciplina que esse povo vai passar e vai dizer por que está fazendo isso. Vai falar do pecado do povo, da maldade que o povo fez. De como o povo se prostituiu com outros deuses. De como o povo fez coisas horrorosas, terríveis. Profanaram o templo, sacrificaram seus filhos. Quem são esses? Os reis, os príncipes, sacerdotes, profetas, todos os homens, todos os moradores. A nação esteve em rebelião contra o seu Deus. E é por isso que a devastação vai ocorrer. É por isso que haverá a espada, a fome, a pestilência. Mas Jeremias, deixe-me dizer uma coisa para você. Eu vou congregá-los outra vez. Eu vou fazer desta nação povo meu outra vez. Eu vou dar a eles um coração, um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias. Eu vou fazer com eles uma aliança eterna. Eu vou pôr o meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. Eu vou me alegrar pelo bem que vou fazer. Eles ficarão plantados firmemente nesta terra. E aí,
a garantia que Deus dá. Deus diz a ele: comprar-se-ão campos nesta terra. A garantia final é dada a Jeremias. Jeremias havia comprado um campo num período que não era para comprar nada, era um período desastroso. A cidade estava sendo prestes a ser invadida, a ser tomada, a sucumbir diante da Babilônia. Mas o Senhor garante a ele: comprar-se-ão campos. Eu estou dando a você uma garantia final de que isso vai acontecer. Propriedades seriam compradas e vendidas novamente naquele lugar, quando eles retornassem para lá. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil? Não, Jeremias, não há. Eu posso todas as coisas. Eu não perdi o controle de nada. Tudo está nas minhas mãos. Eu asseguro isso a você. Que coisa tremenda. Leia o capítulo todo. A correção era necessária. A correção era necessária para Deus fazer com que aquele povo se tornasse o povo com um coração voltado tão somente para o Senhor. Eles aprenderiam a ir pelo caminho mais difícil, mas aprenderiam, já que não conseguiram dar ouvidos à voz do Senhor antes que este mal, que este desastre todo acontecesse. O Senhor vai dizer a Jeremias isso. O Senhor vai dizer: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Deixe-me perguntar uma coisa para você nesta noite. Há algo na sua vida que aos seus olhos seja impossível, seja difícil, mas isso é demasiadamente maravilhoso, demasiadamente difícil ou impossível aos olhos de Deus? As impossibilidades são nossas, como eu já disse aqui, não de Deus. Então, o que eu peço que você faça nesta noite? Eu peço que você ouça o que Deus está falando a você. Porque na sua vida Ele vai cumprir o propósito dEle. Eu conversava com uma pessoa hoje e eu disse isso a ela. Peça a Deus que te dê ouvidos para ouvir aquilo que Deus está falando a você. Peça que Deus te dê olhos com uma visão, não das coisas, né, dessa visão normal, mas uma visão espiritual, para que você consiga olhar para as situações e ver o que Deus está fazendo, o que Deus fará. Porque quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, quando nós conseguimos ter o discernimento das coisas que estão acontecendo, nós sabemos exatamente. Nós conseguimos ter a consciência de que mesmo que aquilo aos nossos olhos seja um desastre completo, se Deus falou, Ele vai mudar. E aí a gente segue rompendo em fé. A gente segue rompendo em fé, sabendo que o Deus que promete é o Deus que cumpre. E aí a gente consegue comprar campos, mesmo quando todas as previsões são pessimistas. A gente consegue também vender,
quando isso aos olhos dos outros é uma loucura total. Há alguma coisa difícil? Há alguma coisa demasiadamente difícil? Há algo que Deus não possa fazer? O Senhor cumpre as suas promessas. Então, daquilo que Deus promete, daquilo que Deus diz que vai fazer, não existe nada que seja difícil, impossível para Ele. Ouça a voz de Deus. Olhe com os olhos espirituais. Porque você vai saber quando parar e quando seguir. Quando sentar e quando levantar. Precisamos ser guiados pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, e não por aquilo que estamos vendo ou sentindo. Precisamos ouvir o que Deus está a nos dizer, não o que o mundo está aí a nos bombardear. Ouvindo a voz de Deus, vendo o que Ele está fazendo, nós vamos caminhar seguros. Mesmo que a cidade esteja cercada, mesmo que estejamos presos, encarcerados, mas estaremos livres para cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, para este tempo. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.